Olá, conforme prometido, então, vamos aí para nossa última atividade do ano, né? Uma atividadezinha bônus, para que vocês possam ganhar aí meio ponto na prova. Então, como é que vai funcionar? Deixa eu só arrumar aqui, pronto. Como é que vai funcionar essa atividade bônus? Vou deixar explicadinho, então, para não ter dúvida. Quem quiser, né, pode fazer um resumo dessa aula que vocês estão vendo agora. Vai ser uma aula curtinha, não são muitos tópicos. E pode ser o resumo, pode ser no Word, pode ser manuscrito. A intenção é que vocês façam um resuminho como se vocês estivessem fazendo para o caderno de vocês. Eu acho que uma página é o suficiente para o resumo, né? Não precisa ser muito grande. E daí me enviar por e-mail até o dia. Meu Deus, cadê aqui o calendário? Até o dia 12, tá? Do 6. E daí quem enviar pode ter meio ponto. Óbvio, tem que ter, né, uma coerência ali no resuminho, tem que ser de acordo com a aulinha dada. Mas é isso, aí vai ser meio ponto na P2, tá? Nessa prova que vocês acabaram de entregar. E vai dar uma ajudadinha aí para vocês no final na média, ok? Então vamos lá. O que a gente vai tratar nessa aulinha bônus? Alguns tópicos finais que faltaram ali na nossa aula, no nosso semestre. Mas principalmente dois pontos: a reorganização societária e a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Então tá, né? Vamos ver o que é isso. A reorganização societária é que, assim, como a gente já viu, né, em alguns pontos da aula, a sociedade, ela não é estática, né? Uma vez que ela se cria, ela não permanece, ela não tem necessidade de permanecer até o seu fim, até o seu encerramento da mesma forma. Então, ela pode se transformar, ela é uma sociedade em nome coletivo, ela pode virar uma Eireli, né? Então ela pode se modificar ali no decorrer da sua atividade empresarial. De uma Eireli, ela pode se transformar em uma sociedade, ela pode se unir a outras sociedades, ela pode se desmembrar e se transformar em mais de uma sociedade. Então, essas são as transformações societárias, né? A reorganização societária. Então, a transformação, a incorporação, a fusão, a cisão não prejudicam os direitos dos credores. Então, por que é importante a gente saber dessas possibilidades? Porque a gente está falando de direitos patrimoniais. E daí sempre vai surgir a questão: como ficam os credores, como ficam os direitos adquiridos por terceiros, né, perante aquela sociedade? Então, isso é mais ou menos o que a gente vê nesse ponto, né? Nesse ponto também é importante que vocês conheçam quem for atuar na área, quem se interessar por um estudo mais aprofundado, estudar a questão do direito econômico, né, que vai tratar aí, por exemplo, questão de valores, de compra, de venda, enfim, de direitos de patente, de marca, essas coisas, né? Normalmente um contrato de fusão ou de cisão de empresa, ele não vai envolver só o contrato da empresa em si, mas de tudo que aquela empresa produz, né? Então é uma relação jurídica bem complexa, tá? Tá. Esses atos de reorganização societária, especialmente esses atos de concentração, né, fusão, incorporação, em que mais de uma sociedade se une, eles não podem resultar em monopólio, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha duas grandes empresas de cosméticos nacionais. Se essas empresas não podem se fundir, né? Elas não podem realizarem um contrato de fusão, porque daí nós teríamos um monopólio, nós teríamos uma grande empresa que abrangeria todo aquele mercado. E daí o que acontece quando a gente tem um monopólio? A lei do mercado, ela é prejudicada. Vamos pensar. Se eu tenho duas empresas que vendem o mesmo produto, uma empresa vai querer vender mais do que a outra. E como que eles vão conseguir essa venda? Através de melhores ofertas, da produção de produtos de maior qualidade, né? Então, eles vão estar sempre inovando para fomentar essa concorrência. Agora, se eu tenho apenas
uma empresa, né, um representante daquele nicho, ele não vai ser desafiado. Então ele pode colocar o preço lá no alto, porque não vão ter outras empresas para concorrer. Ele pode deixar de investir em inovação, porque não é necessário, né? As pessoas não têm outras opções. E daí quem perde são os consumidores, quem perde é o próprio mercado que deixa de se desenvolver, né? Então, nas hipóteses legais, sempre que há essa hipótese, deve haver uma submissão da apreciação do órgão de controle, né, dessas operações, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, tá? Então, essas fusões, elas devem ser submetidas ao CAD, sob pena de infração, né, à lei que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Então, nós temos uma lei, né, de Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Isso não entra muito no direito empresarial, embora faça parte da prática empresarial, ele entra mais ali no direito econômico. Porém, se a gente tivesse ali uma estrutura normativa do direito empresarial, nós teríamos essa disposição também dentro. Mas o que é importante vocês saberem? Que a gente não pode que não podem ter monopólios, tá, dentro da nossa legislação. E isso mais ou menos segue-se a tendência internacional, tá? Então, essas leis de direito empresarial, elas são mais ou menos padronizadas, né? Não padronizadas em si, mas nós temos uma aproximação muito grande, é uma das áreas do direito que tem uma aproximação internacional muito grande. Porque essas leis de direito empresarial, elas também... Nós temos muitas empresas internacionais que também devem observar essas leis. Então, nós temos basicamente algumas regras gerais que se aplicam aí no mundo afora, tá bom? Ok, então a transformação. Primeiro ponto aí da reorganização societária, transformação. Transformação é quando uma sociedade ela passa de um tipo societário para outro. Simples, né? Uma sociedade passa de um tipo societário para outro. Então, por exemplo, uma sociedade limitada cresce e acaba tendo uma estrutura muito grande e decide por adotar ali uma estrutura de sociedade anônima para poder ali veicular suas ações, né, abrir o seu capital, etc. Então a gente tem uma transformação, né? Então não é necessário uma dissolução, não é necessário que você encerre aquela sociedade inicial e abra outra. Você apenas modifica aquele contrato social, então você vai ter uma modificação, por exemplo, do contrato social em estatuto social, né? Você vai ter que refazer, falar o que vai virar cada bem, transformar aquele bem da propriedade dessa sociedade antiga para a nova sociedade. Então, todos esses pontos têm que ser atentados, mas você não precisa abrir uma sociedade, encerrar aquela primeira sociedade e abrir outra. Você pode apenas transformá-la, tá bom? Em razão de você ter uma modificação dessa estrutura, pode haver uma mudança na responsabilidade dos sócios. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa individual que acaba se transformando em uma sociedade limitada, eu tenho uma modificação do tipo de responsabilidade. Então, aqueles atos praticados enquanto ainda era uma empresa individual, enquanto ainda era um empresário individual, eles vão ter aplicados um tipo de responsabilidade, enquanto os atos praticados após essa mudança, né, no tipo societário, eu vou ter outro tipo de responsabilidade. Então, tudo depende, assim, de como que vai, qual o tipo societário adotado. E é importante também que vocês se atentem a esses detalhes na hora de ler, de analisar ou de minutar, né, um contrato de transformação. A incorporação ou a aquisição. Então, outro tipo de reorganização societária. Incorporação é quando é um ato decorrente de fenômenos econômicos, né? Quando duas ou mais sociedades, por questões estratégicas, de concorrência, né, são levadas a efetuar concentrações empresariais, né? Então, elas podem se concentrar em determinados ramos, sendo separados em outros, ou elas podem se concentrar em todo o ramo, né, em toda a atividade, se fundir completamente.
Então, incorporação é quando uma sociedade ela é absorvida, adquirida, comprada, né, por outra sociedade. Então, a gente pode ter uma ou mais sociedades, né, que vão ser adquiridas, compradas, absorvidas por outras sociedades, tá bom? Eu posso ter um desmembramento dessa sociedade que vai ser adquirida. Então, por exemplo, eu produzo e vendo. Eu vou vender, outra empresa vai absorver aquela parte da minha empresa que faz a venda, enquanto eu vou continuar produzindo. Então, também tem que se observar certinho qual parte ou se o todo daquela empresa vai estar sendo incorporado, adquirido, absorvido pela empresa compradora, tá bom? Nesse caso, a empresa que vai ser incorporada, ela se extingue, né? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa, Julia Roupas S.A., Julia Roupas Limitada. E daí uma empresa têxtil muito grande quer comprar a minha empresa. Assim que se efetuar essa absorção, essa fusão, essa empresa Julia Roupas Limitada deixa de existir e passa a fazer parte, então, daquela outra empresa, né? Passa a fazer parte. Eu posso até continuar com a minha marca, né? Utilizando, por exemplo, existem algumas empresas que têm mais de uma marca. Então, eu posso continuar com aquela marca, mas aquela empresa inicial não existe mais, tá bom? Vamos. Que mais? A cisão. A cisão é quando eu tenho uma separação. Quando uma sociedade ela tem o seu patrimônio dividido entre duas ou mais partes, formando uma nova sociedade. Então, eu já mencionei algumas vezes para vocês que às vezes eu posso ter uma empresa que produz, que transporta e que vende um produto. E daí, em determinado momento ali da minha trajetória, eu falo, não, é interessante que eu tenha uma empresa para cada atividade. Então, eu vou dividir essas empresas. Uma vai transportar, uma vai produzir e uma vai vender. Essa cisão pode resultar num grupo econômico, né, em que todas essas empresas são, né, do mesmo proprietário, do mesmo grupo ali societário, ou então ela pode resultar em até uma fusão, né? Porque imagina, se eu produzo e vendo, e daí eu falo, não, olha, produzir e vender para mim tá muito puxado. Eu vou só produzir e vou vender, vou pôr à venda, né? Essa parte da minha empresa que realiza a atividade comercial. Então, eu estou fazendo uma cisão, porque eu separo a empresa, e uma fusão, porque uma parte dessa empresa dividida vai ser absorvida por outra empresa, por outro grupo de empresas, ok? Então, essa cisão ela pode ser total ou parcial, né? Eu posso dividir todas as atividades da empresa ou apenas algumas partes. E daí, quando eu tenho uma cisão total, eu extingo aquela sociedade. Então, vamos supor que eu e o meu sócio, eu e um sócio temos ali uma sociedade de produção e comércio de um determinado tipo de produto. Nós brigamos e falamos assim, ok, eu vou ficar com a parte de produção, de indústria, e você fica com a parte de comércio. E daí nós extinguimos aquela sociedade original e transformamos em duas. Em outro caso, essa é uma cisão total. Em outro caso, eu e meu sócio falamos assim, olha, essa organização vai ficar melhor se a gente tiver duas empresas. Vamos, então, dividir e criar essas duas empresas? Daí nós temos uma cisão parcial. Não se extingue aquela sociedade inicial. Ela apenas se transforma em duas, né? Ok? Ok até aí, gente? Então, essas são basicamente essas transformações societárias, tá bom? Dentro ali do direito civil, do direito do trabalho, nós vamos compreender um pouquinho também quais são as consequências nesses outros ramos, né? As consequências da sucessão dos direitos dentro ali de uma cisão, de uma transformação, de uma mudança no quadro societário, ok? Então, a teoria do superamento da personalidade jurídica. Aí chegamos na tão falada dissolução, né, ou desconsideração da personalidade jurídica. Né, que, em regra, a sociedade ela vai responder pelo cumprimento das suas obrigações com os bens que a sociedade possui, né? Os sócios, as sociedades de responsabilidade limitada, em regra, não quem responde é a própria sociedade. Porém,
Isso não é absoluto. Por quê? Porque o nosso direito que ele visa proteger? O patrimônio, não é verdade? Só que esse direito, existe algum direito absoluto dentro do sistema brasileiro? Não existe, né, gente? A gente tá cansado de ver isso já. Por quê? Porque se eu coloco um direito como absoluto, eu posso correr o risco de, em um determinado momento, esse direito violar outros direitos. Então, imagina, se eu falo que esse direito à limitação da responsabilidade é absoluto, eu posso abrir margem para a realização de estelionatos, né? Estelionatos empresariais, de exploração econômica, desleal, né? Porque imagina, eu abro uma empresa de responsabilidade limitada, assumo muitas dívidas e daí, bom, agora quem responde é a empresa, não eu. Seria não simples, né? Mas abriria ali a possibilidade para atores de má fé realizarem esse tipo de exploração, né? Então, o que acontece? Criou-se, então, esse Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que é o quê? Em determinados momentos, em determinadas situações, caso se tenha ali uma violação desse Instituto da Proteção da Limitação da Responsabilidade, da proteção da personalidade jurídica da empresa, eu posso desconsiderar essa personalidade jurídica e atingir a pessoa dos sócios, né? Então, eu tiro esse véu da proteção da personalidade jurídica. E basicamente, esses atos serão atos abusivos cometidos pelos sócios, né, na administração da sociedade. Então, o Código Civil ele traz assim. Isso é uma mudança, nós temos também dentro do direito processual, tá? Vocês também vão ver o Instituto da Desconsideração, nós tivemos em 2015 uma simplificação desse instituto, mas para que a gente consiga caracterizar o que o Código Civil fala. No artigo 50, tá, pessoal? Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado, ou seja, como que eu vou caracterizar esse abuso? É um conceito amplo ou é um conceito fechado? Então, é um conceito que ele já dá pra gente como que a gente vai caracterizar esse abuso. Então, esse abuso vai ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, esse abuso é caracterizado de duas maneiras: desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesses casos, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, que os efeitos de certos e determinadas relações de obrigação sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, ok. O que é esse desvio de finalidade? Esse desvio de finalidade, ele se caracteriza quando o objeto social ele é uma fachada para a exploração de uma atividade diversa. Então, por exemplo, imaginem que eu tenho uma empresa de compra e venda de objetos, de penhor, uma empresa de penhor. Só que, na verdade, eu não estou praticando a penhora de bens, né? Eu estou praticando um estelionato, desculpa, gente, me fugiu aqui a memória. Eu estou praticando uma agiotagem, né? Eu estou emprestando a juros altos sob ali a fachada de uma empresa de compra e venda de objetos antigos, de loja de penhor, etc. Então, aquele meu objeto social, ele é meramente fachada para o desenvolvimento de outra atividade, seja ela lícita ou ilícita, né? Mas por que eu desenvolvo essa fachada? Seja para pagar tributos, seja para mascarar lucros, etc. Mas quando eu tenho um desvio de finalidade, então por isso que lembra, né, gente, que no contrato social a gente tem que colocar o objeto social, etc. Então, se eu tenho um desvio daquele objeto social, pode ser caracterizado, então, pode ser desconsiderada essa personalidade jurídica. E a confusão patrimonial, que é quando os bens pessoais e sociais se embaralham, né? Então, os administradores, como pessoas físicas, se servem dos bens da empresa e a empresa se serve dos bens da pessoa física. Então, vamos supor que a empresa não tem conta no seu nome. Os trâmites bancários, financeiros da empresa são todos realizados na conta pessoal dos empresários.
Os empresários pagam suas contas pessoais com o dinheiro da empresa, sem haver ali uma distribuição clara e específica acerca do que é lucro, do que é dividendo, do que é prolabore. Então, quando tem essa confusão que eu não sei o que é da empresa e o que é meu, e o que é do sócio, há uma confusão patrimonial. Nesse caso, também pode haver uma desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Então, gente, como essa desconsideração vai ser feita, vai ser caracterizada, isso é uma matéria de direito processual, tá? Mas ali no direito processual, no CPC, nós temos um instituto específico para isso, né? Como pedir dentro de um processo essa desconsideração. E daí eu deixo a observação que no direito do trabalho, essa desconsideração ela é um pouco menos complicada, né? Ela é mais simples. No processo civil, no direito civil, se dá uma proteção maior para as empresas, mas no direito do trabalho, por toda a questão de proteção ao hipossuficiente, né? Toda a filosofia do direito do trabalho, ela é um pouquinho mais simplificada, mas também não é um instituto simples assim. Mas são questões que a empresa deve observar, né? Como prevenir? Estabelecendo claro e especificamente quais são seus objetos sociais, né? Respeitando ali as atividades que a própria empresa desenvolve. Ter uma separação patrimonial clara, né? Ter uma separação patrimonial, um controle dos seus gastos, uma divisão entre o que é da empresa e o que é do empresário de uma maneira clara, que não haja ali uma confusão patrimonial, porque caracterizados um ou os dois elementos, pode haver, então, a desconsideração da personalidade jurídica, e daí os sócios respondem pela empresa, ok? Bom, pessoal, é isso. Prometi para vocês que não ia fazer muito grande, já ficou ali maior do que eu imaginava, mas tudo bem, né? Acho que deu aí para vocês entenderem. Estou à disposição para dúvidas. Quem tiver mais interesse aí nesse ponto, fala comigo, estou aí à disposição. Desejo uma boas férias para vocês. Espero que em breve nós possamos nos reencontrar, ok? Beijos, um abraço, até mais!